Olá, o Jornal Popular dá continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Estamos hoje com o candidato do PSOL, professor Wesley, comigo aqui o jornalista Caio Henrique Salgado, que vai começar a entrevista. Olá, Caio. Olá, Fabiana, bom dia. Olá também ao professor Wesley. Candidato, eu quero começar com uma questão nacional do seu partido, do PSOL, que veio na pré-campanha, no finalzinho da pré-campanha, quando o candidato à presidência da República, na época, o Randolph, ele desistiu da candidatura e deu umas declarações da seguinte maneira. Ele falou que a esquerda brasileira ela está no século XIX, enquanto a população está no século XXI, ou seja, que a esquerda estaria desconectada com o discurso, que o discurso ficou velho. O senhor concorda com ele? O que o senhor acha? Olha, de fato, essa declaração do nosso ex-candidato até então, Randolph Rodrigues, inclusive essa pergunta já até foi me feita na rádio CBN, Caio. O que o Randolph quis dizer naquele momento é que nós vivemos hoje um processo nada democrático nas eleições. Ou seja, as eleições atualmente no Brasil, e não apenas no estado de Goiás, não são pautadas por uma ideologia, por um debate ideológico. Infelizmente, as campanhas são pautadas pelo poderio econômico. As pessoas não estão se pautando exatamente pelas propostas, pelos projetos, mas por aquelas candidaturas que mais possuem a oferecer. Portanto, foi uma declaração muitas vezes até mal interpretada por alguns do Randolph naquele momento, ao qual ele estava deixando a sua pré-candidatura para apoiar os companheiros do Amapá no PSOL Amapá e passando a candidatura então naquele momento para a nossa companheira Luciana Genro. Mas ele chegou a falar especificamente nessa questão de o discurso, por exemplo, da esquerda não ter conseguido captar esse momento das manifestações do ano passado, de junho do ano passado. Ele aponta isso, assim. E o que a gente vê, tanto nas eleições nacionais e em Goiás, é isso, assim, não tem essa dificuldade de captar esse momento, assim, essas manifestações que demonstraram uma clara insatisfação da população com os políticos? Olha, em junho de 2013, nós vivemos realmente aquela efervescência dos movimentos sociais que foram eclodidos a partir de lutas aqui em Goiânia e em São Paulo pela tarifa dos ônibus e que tomou força especialmente por conta da Copa do Mundo. Caio, nós temos que entender que falta seriedade no país. Nós vivemos agora recentemente uma Copa do Mundo ao qual algumas localidades do país, por exemplo, Manaus, foi construído um estádio bilionário, uma obra faraônica, e a população ainda sofre com malária. Então, nesse sentido, a população foi às ruas. Eu, por exemplo, sou oriundo das lutas de 2013. Eu estive lá no entorno de Brasília, lutando, por exemplo, pela questão do transporte público. Nós tínhamos lá um monopólio da empresa Napolina, que monopolizava o sistema de transporte, um transporte ruim, caro, precário, que não atendia a população e que ainda financiava campanhas políticas. E, de fato, nós não conseguimos fazer com que aqueles movimentos, aquela efervescência que eclodiu a partir do ano passado, pudesse ser sistematizado nas campanhas da esquerda desse ano. Aliás, a esquerda, infelizmente, nem conseguiu se unir num projeto nacional. Aqui em Goiás, especificamente, queríamos estar, por exemplo, com o PSTU e com o PCB. Entretanto, tanto os companheiros do PSTU quanto os companheiros do PCB possuíam já um projeto nacional, com a presidência da República, e nós tínhamos já um projeto com Luciana Genro. Acreditamos que esse processo eleitoral será um momento importante para irmos além das urnas. Nós queremos utilizar também o processo eleitoral como um processo pedagógico, para mostrarmos à população que há sim possibilidade de mudarmos o que aí está, mesmo com todas as dificuldades, Caio e Fabiana. O espaço democrático não é dado de forma igualitária para todos, e nós sabemos isso. Por isso defendemos, inclusive, uma profunda reforma política e também o financiamento público de campanha, para, quem sabe, com o tempo igualitário a todos os candidatos e o espaço igualitário a todos os candidatos, quem sabe a gente não possa chegar a corações e mentes e mostrarmos que, de fato, temos uma proposta diferenciada, uma proposta que dará sustentabilidade e condições para realizarmos as verdadeiras e tão sonhadas transformações sociais. Candidato, na área da educação, o senhor é professor e agora a gente viu o resultado do IDEB, que coloca Goiás em primeiro lugar. Como o senhor vê essa avaliação? O que o senhor acha que é preciso fazer na área da educação? Perfeito. Fabiana,
Eu sou professor da rede pública municipal em Valparaíso, sou concursado e fui professor de contrato na rede estadual. Minha esposa é professora da rede estadual concursada há 12 anos. Conheço bem a realidade do estado de Goiás em educação, especialmente no ensino médio. E te falo com franqueza, como professor de contrato, isso aconteceu várias vezes. Vi colegas formados em matemática que recebiam o diário de língua portuguesa, geografia, história, né? Professores de contrato que levavam até 90 dias para receber o primeiro pagamento. Com certeza o governador Marconi Perillo recebe pagamento em dias. Não atrasam o salário dele. Mas os professores, os servidores do estado de Goiás em educação, levava-se até 3 meses para se pagar. Uma educação sucateada e abandonada. Eu gostaria de entender e de conhecer melhor os critérios utilizados pelo IDEB para essa avaliação. Nossos alunos são excepcionais. São alunos que, de fato, buscam conhecimento, apesar de toda a precariedade do ensino. Entretanto, acredito que, para nível de Brasil, o ensino foi nivelado muito por baixo. Eu fico preocupado com isso. Nós, do PSOL, vamos aplicar 10% do PIB estadual exclusivamente em educação. Nós estamos defendendo a aplicação e implementação da verdadeira jornada ampliada, da verdadeira gestão democrática e de um modelo de escola para atendermos de fato a educação em tempo integral. Educação em tempo integral não é isso que o governador imagina que seja. Colocar jovens e crianças numa escola o dia inteiro sem a menor estrutura, sem condições, sem biblioteca. Temos que ter uma escola num modelo ovalado, e não essas retangulares e quadradas, com corredores, salas de um lado, do outro e um vão ao final, que mais lembram presídios. O nosso modelo de escola é ovalada, com jardins, equipados com laboratórios e bibliotecas. Professor tem que ganhar bem, tem que se pagar a titularidade que foi cortado. Falo a você, meu colega professor, você sabe o que eu estou falando. Cortaram nossa titularidade. Nós recebemos um dos piores salários do país. Portanto, vamos pagar os 20%, que é uma luta antiga da classe dos professores do estado de Goiás. Nós iremos investir pesado em educação, porque entendemos que educação de qualidade, inclusive, será caminho para desenvolvermos todas as outras áreas. E aí só um detalhe. Aqui no estado de Goiás, existe uma política de proibição das retenções. Portanto, independente de como esteja a educação, o aluno sempre será promovido. Não sou a favor da reprovação. Acho que reprovação é um déficit, é um atraso, é um prejuízo à educação. Entretanto, temos que rever as condições aos quais estão sendo colocados o estado de Goiás para aprovação de qualquer forma, para que a gente possa virar apenas números, estatística. A educação no governo do PSOL não é número, não é estatística. É um processo humanizador, libertador e libertário, como diria Paulo Freire. Agora, candidato, ainda dentro dessa questão da educação, do ensino integral, o governador havia proposto na campanha de 2010 universalizar, transformar todas as unidades do Estado em escolas de tempo integral. Hoje já recuou e argumenta que a ideia é fornecer educação integral, não necessariamente todas as unidades serem de ensino integral. E isso inclui, como outros candidatos também colocam, uma proposta de parceria com a iniciativa privada para fornecer cursos para os alunos fora da escola. O que o senhor acha dessa proposta? Iniciativa privada é o caminho do Marconi. Aliás, o governador Marconi Perillo não quer participar de eleição, ele quer licitação. Lotear, vender, privatizar tudo. É educação, saúde, saneamento, CELG, tudo, a resposta dele é a privatização. Olha, é muito fácil esse discurso do Marconi Perillo quando nós pegamos os números e os dados. O governo atual gastou 400 milhões em propaganda, enquanto que em educação se gastou 1/4, 100 e poucos milhões. Portanto, é muito fácil uma ação, um governo inoperante, inerte, inconsequente na educação vir agora com essa proposta de privatizar. A educação integral, ela é possível e nós iremos fazer. Nós iremos fazer porque no governo do PSOL nós vamos fazer uma auditoria completa nas contas do Estado e na dívida pública do Estado. Nós queremos entender, por exemplo, por que a Polícia Militar até hoje não possui uma frota própria das suas viaturas? Por que a Saneago está sofrendo processo de subdelegações e parte da frota de carros da Saneago já está sendo alugada? Por que inventaram a tal da federalização da CELG, quando, na verdade, nós já temos o conhecimento que 49% não necessariamente ficará nas mãos do Estado,
mas poderá ser subsidiada para a empresa Odebrecht, que financia, por exemplo, trabalho escravo. Portanto, as contas não batem. Se nós combatemos de fato a corrupção, dá para se integrar, dá para se implementar no estado de Goiás, não a educação em tempo integral, mas uma escola modelo para a educação em tempo integral. E aí, de fato, universalizarmos esse processo. Agora, promessa de fazer privatização é porque tem acordo com os empresários. Toma cuidado, empresário. Empresário que financia campanha política não financia, faz investimento. Eu até brinco, viu, Caio? Empresário inteligente vai votar no PSOL, vota no 50%. No meu governo, ele não precisa deixar 30% de propina. Ele vai ter o dinheiro dele. Candidato, ainda nessa questão de privatizações, terceirizações e parcerias com iniciativa privada, no seu plano de governo fala em fortalecimento do SUS. Sim. Com o rompimento dos contratos com essa. Como é possível romper esses contratos? Porque essa questão de multas, por exemplo, como que é a viabilidade disso? Perfeito. Caio, na verdade, houve uma quebra de contrato já da parte das OS. Por quê? As OS não funcionam no estado de Goiás. Se as OS funcionam em Goiânia e parte da região metropolitana. Repito, eu sou de Valparaíso de Goiás, na região do entorno de Brasília. Não existe no entorno de Brasília. Só por isso, e no Nordeste goiano também, você pode ir lá e comprovar. Só por isso já houve quebra de contrato. É simples. Nós vamos romper com os contratos das OS, até porque entendemos que a saúde pública, assim como a educação e todas as esferas da administração pública, não precisam necessariamente passar pelo processo de privatização. Já temos dinheiro suficiente do poder público para isso. Vamos fortalecer o Sistema Único de Saúde, recuperando, por exemplo, o laboratório do Iquego, que foi abandonado pelo governo Marconi Perillo, aliás, pela trupe dos últimos 4 governadores, todos esses que estão aí, que formam essa trupe, que na verdade são os responsáveis diretos por todas as mazelas sociais aos quais estamos sofrendo hoje. E aí, recuperando o laboratório do Iquego, nós teremos condições, por exemplo, de subsidiarmos medicação gratuita à população. Nós iremos implantar o programa Saúde em Casa, ao qual levaremos uma equipe formada por médicos, enfermeiros e agentes de saúde que irão atender preventivamente a população em domicílio. Alguém uma vez me perguntou, isso é utopia, não funciona? Funciona. É mais ou menos um modelo dos agentes de combate a endemias, né? E a dengue. O camarada vai na casa da senhora, do senhor, e ele faz o controle preventivo sobre a questão da dengue, do foco da dengue. A enfermeira e o agente de saúde fará o mesmo. Irá aferir pressão, por exemplo, em sua casa. Essa ação preventiva já aconteceu no governo do Distrito Federal de 95 a 98, que foi depois cortado pelos governos que o sucederam. Portanto, nós iremos implementar esse modelo aqui para o estado de Goiás e ele vai funcionar. Basta que haja seriedade. E mais ainda, nós vamos rever os cargos de salário dos servidores da saúde. Nós queremos, por exemplo, que o servidor da saúde trabalhe 30 horas e ganhe o mesmo salário, para que dê também condições a ele. E tem alguns questionamentos a fazer sobre as OS. Governador Marconi, o senhor poderia declarar para a população do estado de Goiás quanto que ganha, por exemplo, um diretor da OS? Ninguém conhece o salário do diretor da OS. Eu queria entender também, eu acho que a população tem o direito de entender, aonde estão os servidores públicos da saúde com as OS? Foram locados aonde? São alguns questionamentos que eu espero que a gente possa ter oportunidade no resto da campanha. Candidato, em relação aos programas sociais, o plano de governo do PSOL fala do Bolsa Família em nível nacional, né, um programa do governo federal, que ele tem que ser transformado em política efetiva de transferência de renda. Como seria isso em relação aos programas aqui do estado de Goiás, que são vários também, tem o Renda Cidadã, tem outros programas em vários setores. O que o senhor pensa a respeito desse programa? Olha, eu costumo falar o seguinte, você não pode, por exemplo, questionar alguma coisa com quem está passando fome. Com quem passa fome, você tem que dar o prato de comer. As políticas de transferência de renda, elas são necessárias e fundamentais como uma questão emergencial. Infelizmente, o governo do PT, e é uma das grandes traições do governo do PT a nível nacional, foi manter essas políticas de forma permanente. É mais ou menos assim. O candidato chega à sua casa e fala, vote em mim, eu vou manter as bolsas A, B e C. Na realidade, a defesa do PSOL é que essas bolsas, essas políticas todas sociais, sejam apenas uma forma de viabilizar aquilo que o trabalhador precisa. Emprego, renda. Nós não queremos dar o peixe ao trabalhador, mas a vara para que ele tenha condições de pescar.
nós manteremos de forma inicial todos os programas, mas já temos meios e condições para que a gente possa efetivar esse processo. Agora, o nosso principal projeto é a criação de emprego e renda à população. Por exemplo, nós vamos criar as frentes populares de trabalho. Está ligado à pergunta. Vou explicar como. O trabalhador, ele, um pedreiro, por exemplo, irá receber do Estado um salário para que ele mesmo possa, por exemplo, construir a sua própria casa, que é a política habitacional do governo do Estado, para o PSOL, no governo do PSOL. Nós iremos, por exemplo, criar uma política habitacional ao qual o trabalhador receberá uma casa que vale R$40 mil, será financiada em 30 anos os mesmos R$40 mil. Hoje, o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que é Minha Casa Minha Dívida, o trabalhador paga em 30 anos uma casa de 40 mil, ele chega a pagar R$120 mil. Pergunto, para onde vai R$80 mil de juros? Para as empreiteiras. Nós vamos tirar as empreiteiras. São os próprios trabalhadores com as frentes populares que irão construir e ter condições de subsidiar a construção de suas casas. E aí você terá condições, inclusive, de gerar emprego e renda à população do estado de Goiás. Na questão da segurança, que é um dos principais temas da... Tão latente, né? Isso, é um dos principais temas da campanha aqui em Goiás. O senhor aponta a desmilitarização e unificação. É uma discussão que está começando a acontecer de forma mais forte, inclusive dentro das polícias, com os policiais, mas é uma discussão que passa pelo Congresso Nacional, uma questão nacional. E também, dentro dela, pesquisas mostram que a população cada vez mais pede por reforço desse policiamento ostensivo, do jeito que ele é feito. Então eu queria saber, assim, em Goiás especificamente, o que o senhor poderia fazer como governador para essa questão da segurança? Caio, perfeita a sua colocação. A desmilitarização e unificação, que é uma defesa do governo do PSOL, não é algo que surgiu do nada. Existe uma PEC, a PEC 51, que está tramitando no Congresso Nacional, que é uma discussão antiga. Nós iremos criar a Polícia de Segurança Pública, uma polícia desmilitarizada e unificada, uma polícia com plano de carreira único. É mais ou menos assim. O policial que está nas ruas, ele poderá, pelo plano de carreira, chegar a detetive, investigador. Como funciona nos Estados Unidos? Uma polícia que será valorizada no seu técnico científico, uma política mais preventiva e educativa. Uma polícia diferenciada culturalmente dessa polícia que ainda é resultado dos resquícios da ditadura militar. Uma polícia que poderá, sim, de fato, ser efetivamente aplicada no estado de Goiás. Fico muito feliz que a discussão dessa polícia tem virado pauta para as outras candidaturas. Algumas até oportunamente. Candidaturas que nunca defenderam isso, nos programas eleitorais, têm defendido, inclusive, a mesma política de segurança pública ao qual o PSOL inicialmente pautou para essas eleições. Uma política que seja preventiva, educativa, comunitária, nos moldes de Cosme e Damião, a polícia em dupla. Agora, mais do que isso, a gente precisa também reformar a estrutura da polícia. A polícia precisa ter frota própria. A polícia precisa ser equipada com rádios. A polícia precisa ter salário digno. E nós vamos defender o piso nacional para os policiais a partir dessa nova polícia. Não a militar, não a civil, mas a nova polícia. E isso, tenho certeza, dará dignidade a esses profissionais tão importantes para a sociedade, inclusive para que a gente possa combater a corrupção dentro das polícias. E vamos acabar com a história do voluntarismo. Tem que se ter concurso público. E nós queremos e iremos aplicar e realizar de forma ampla e aberta concurso público, não apenas na segurança pública, mas em todas as esferas da administração pública. Candidato, o senhor citou nas três áreas, saúde, educação e segurança, aumento de salários para os profissionais e também investimentos em estrutura. Só com o combate à corrupção, o senhor acha que é possível viabilizar recursos para tudo isso? Eu tenho certeza absoluta que só com o combate à corrupção, primeiramente, e com uma auditoria completa, nós vamos descobrir que existe dinheiro. Não havendo dinheiro, nós vamos buscar diálogo também com a União. Porque é inadmissível hoje, Fabiana, o estado de Goiás está em oitavo e nono, oscila em algumas pesquisas, entre os estados mais ricos do país. E você percebe um estado praticamente abandonado. O que acontece aqui hoje no estado de Goiás é uma concentração da riqueza, da renda, que, aliás, é resultado também de uma política desleal a nível nacional. Hoje no Brasil, por exemplo, quase 60% da riqueza do país está concentrada em apenas 5 mil famílias.
Vou citar um exemplo aqui no estado de Goiás, um município, ao qual eu tenho citado nos locais que eu vou. O município de Alto Horizonte. O município de Alto Horizonte possui hoje uma das maiores rendas per capita do país, passando dos R$100 mil. Entretanto, ao chegar nesse município não se tem nada. A cidade está abandonada. E aí você percebe o seguinte, ali a concentração está por conta de uma mineradora. É o estado de Goiás. A concentração da riqueza está na mão do latifundiário, das empreiteiras. Não existe uma verdadeira distribuição de renda, de riqueza no país. E nós iremos fazer isso. Por exemplo, vamos sobretaxar os impostos dos mais ricos e diminuir dos mais pobres. Quero entender por que o pequeno e o médio empresário paga até 17%, enquanto que algumas multinacionais de 3 a 4% são isentas. Essa política tem que acabar. Candidato, nosso tempo se encerrou. O Jornal Popular agradece a sua presença. Essa oportunidade, quero deixar um beijo carinhoso, um abraço e falar que espaços como esses democráticos é que, de fato, consolidam a eleição no estado de Goiás. Muito obrigado. E o voto é na mudança. É 50. Lembramos que todas as entrevistas estarão disponíveis no site do Jornal Popular.